Então, aqui falando de discurso, né? Vejam como a palavra discurso aparece nesse slide em caixa alta. Por quê? Como assim discurso? Né? O que é que essa palavra vai representar para a gente daqui em diante? Achei importante, pessoal, trazer isso para vocês, porque nessas aulas eu utilizarei muito dessa palavra, a palavra discurso. E essa palavra terá um significado, não é discurso de palanque, né? Não é assim, fulano discursou, não é exatamente isso, nem discurso no sentido só do que eu falo, né? Assim, está para além do discursivo, aquele aspecto do ouvinte, do locutor que a gente conhece. Então, qual é a definição de discurso que eu estarei utilizando a partir de agora e que vai aparecer em muitas das nossas aulas? É a concepção de discurso de Foucault, Michel Foucault. Eu também postarei o texto ao qual acessei para ter referência a essa citação aí, né, de Fischer, Maria Rosa Bueno Fischer, que diz assim: para Foucault, não há nada por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos, embaixo do chão que pisamos. Há enunciados e relações que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso, das relações históricas, das práticas muito concretas que estão vivas nos discursos. Por exemplo, analisar textos oficiais sobre educação infantil nessa perspectiva significará, antes de tudo, tentar escapar da fácil interpretação daquilo que estaria por trás dos documentos, procurando explorar o máximo os materiais, na medida em que eles são uma produção histórica, política, na medida em que as palavras são também construções, na medida em que a linguagem também é constitutiva de práticas. Então, o que é que eu quero dizer com discurso? Quando eu falar sobre discurso aqui nas nossas aulas, eu quero dizer algo que se diz e que se faz. Então, não é segredo, né, que essa a política está emprenhada na educação, ela está lá. Então, todos os nossos, a nossa história está lá na nossa palavra. Então, quando eu trouxer discurso da educação integral, significa que existe uma história, significa que existe um momento social por trás disso. Toda fala, todo discurso é carregado de história, é carregado de prática e não se dissocia uma coisa da outra. Então, vou citar o grande educador Paulo Freire, que dizia que a sua prática ela deve se aproximar a tal ponto do seu pensamento, da sua fala, até que haja um momento em que elas não se indissociem, que elas sejam indissociáveis, que elas estejam imbricadas de uma forma complicada de separar. Então, discurso é isso, é quando a fala, o que se fala, está imbricado com atitudes, com formas de funcionar, com a história vivida pela pessoa e por aquela sociedade, pelos aspectos históricos, pelos aspectos sociais. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de discurso para vocês entenderem como é que isso funciona, né? Assim, só para exemplificar, facilitar esse funcionamento. Quando eu digo que o meu cabelo é bom ou que o meu cabelo é ruim, eu não só disse meu cabelo é bom. Você poderia pensar, a Amy só disse que o cabelo dela é bom. Eu não só disse isso, eu disse também que eu considero que um cabelo diferente do meu, um cabelo mais crespo, um cabelo mais encaracolado, não é bom. Bom é um adjetivo para quê? Para uma coisa admirável, para uma coisa bela, para uma coisa que quero ao meu redor. Ruim é um adjetivo para quê? Para uma coisa que eu não quero ao meu redor, que eu quero longe de mim, que eu não considero e que eu não admiro, que eu não respeito. Não é isso? Então, quando eu digo meu cabelo é bom, é mais do que uma fala, é um discurso.
porque eu estou manifestando anos e anos e séculos de racismo presentes na nossa sociedade. Eu estou me manifestando enquanto mulher branca em, em ao me colocando em uma posição de privilégio diante daqueles que não são brancos, não possuem o mesmo tipo, o mesmo fenótipo que eu e que, portanto, eu passo a não respeitar. Então, quando eu falo de discurso, é isso. Olha só, ele é completo, ele traz uma carga histórica, ele traz uma carga social. Então, a ideia de discurso que trarei o tempo todo é essa. Né? E o discurso da educação integral é um discurso que se estabelece num momento histórico onde a mudança é necessária, né? Que nós precisamos mudar nossa forma de agir sobre o mundo porque não está dando mais, esse planeta não suporta mais a forma como temos agido sobre ele. É um discurso que se estabelece depois de um certo período da humanidade aqui na Terra, né? Então, se estabelece depois de muitas guerras, depois de muitos conflitos, depois de muitos preconceitos estabelecidos e que procura, tem em si a palavra transformação. Então, o discurso da educação integral, ele tem uma carga histórica, ele tem uma carga social de transformação em seu intuito, em sua base. Aí, por fim, eu quero encerrar, né, com uma atividade também das competências socioemocionais. Essa atividade será feita a princípio dentro dos nossos grupos. Eu gostaria muito, muito de saber quem é você. Eu vou me apresentar e também espero saber quem é você. Essa atividade pode ser feita via áudio, via vídeo, via texto. Eu quero que vocês escolham alguma coisa para lhes definir. Se vocês quiserem e acharem que uma personagem te define, que uma poesia te define, que uma frase te define, traz pra gente, vamos trocar primeiro, vamos nos conhecer, porque nós criaremos algo, né? Nós estamos prestes a realizar algo juntos. Nós somos um grupo, nós precisamos estar alinhados, conectados, mobilizados uns com os outros. E por mais que esse processo seja online, coisa assim que eu gostaria muito que deixasse de ser, né, gente? Mas que pode não ser possível. Por mais que esse processo seja online, é importante que a gente busque se conhecer, que a gente busque se ver e se enxergar. Então eu agradeço a vocês e eu vou abrir o grupo, né, com os textos utilizados para a criação dessa aula, né, e com essa atividade que eu desejo que a gente faça essa primeira atividade durante essa semana de nos revelar aqui para o grupo de uma forma ou de outra, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana. Nós aprofundaremos um pouco mais nesses temas através de atividades e depois nós passaremos para o bloco 2 de estudos, que vai trazer aí já uma noção sobre os textos iniciais, sobre os textos que compõem bem o comecinho mesmo do referencial curricular. Nós vamos já começar os estudos do referencial curricular da Bahia, que dará suporte ao nosso referencial, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Foi um prazer gravar essas aulas. Espero que tenham paciência e que a gente siga juntos. Um grande abraço.